Bendito seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do nosso amado Pai, amém, daquele que nos salvou, daquele que nos chamou para sermos dele, né? A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço, por isso devemos glorificar ao Senhor com nossa alma, espírito e corpo. Então, nesse momento, nós estamos aqui nessa live. Hoje será a última live sobre os dons e sinais. Nós vamos continuar falando sobre dons, mas agora vamos abordar depois dos dons e sinais. Vamos estar falando sobre os dons do ministério quíntuplo, em Efésios capítulo 4. Mas hoje nós estaremos falando sobre um dom muito importante, que é o dom da interpretação de línguas. É um dom que está ligado ao dom da variedade de línguas. Mas eu gostaria de fazer um paralelo entre o que aconteceu em Atos capítulo 2 e o que acontece em Gênesis o capítulo 11. Por isso eu peço a você que abra sua Bíblia agora, em Gênesis o capítulo 11, porque nós vamos falar sobre a origem das diversas línguas entre os povos. E é muito importante que você siga, entenda, para que você faça uma leitura correta de Atos, o capítulo 2. Eu sei que Deus vai te abrir a mente, vai te dar crescimento e te dar entendimento. Porque nós estamos falando nesse tempo sobre dons e sinais, que são divididos em 3 categorias, que são os dons de revelação. O que são os dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Depois falamos sobre dons de poder. E quais são os dons de poder? São fé, dons de curar e operação de milagres. E, por último, nós estamos abordando desde a terça-feira, né? Terça, quarta e quinta, nós abordamos sobre dons de inspiração, falamos sobre profecias, falamos ontem sobre variedade de línguas e falaremos hoje sobre interpretação de línguas. Mas é importante que você tenha um entendimento sobre variedade de línguas. Em Marcos 16, 17, o Senhor nos diz que aqueles que crescem em seu nome falariam novas línguas, e essas novas línguas, em Marcos 16, 17, kainos glossa, que significa novos idiomas. Quando a gente chega em Atos capítulo 2, no cumprimento da descida do Espírito Santo, o Lucas ele fala sobre falaram outras línguas, ou noutras línguas. E esse outras línguas, ou noutras línguas, o termo grego é heteros glossa, que significa outro idioma. Então, por que isso? Por que esse dom? Para que a capacitação para falar em outro idioma? E aqui a gente entende, de acordo com as Sagradas Escrituras, que a origem da diversidade linguística, ou então da diversidade de línguas, se encontra vinculada à construção da Torre de Babel. Gênesis 11, ok? Era um monumento que estava sendo feito para a glória, para o poder e para a autonomia humana. Além disso, essa construção tinha como objetivo o não espalhamento do homem sobre a terra, contrariando uma ordem do Senhor para que o homem fosse fecundo, multiplicasse, dominasse a terra e a subjugasse. Ok? Então, a gente vê em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, o objetivo, a intenção dessa construção da Torre de Babel e o juízo de Deus. Por favor, acompanhe comigo Gênesis 11, de 1 a 4, quando diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos,
e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, olha o que eles dizem aqui. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o que é que nós salientamos aqui? O que é que se salienta aqui nesse texto? Se salienta nesse texto de maneira explícita a unidade de linguagem que havia naquele período. O texto diz assim, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Também fica evidente aqui nesse texto que o desejo dessa construção era para a glória humana e a flagrante desobediência aos mandatos da criação, o da multiplicação da espécie e o da subjugação de toda a terra, porque eles dizem assim, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era o objetivo deles aqui? Fazer com que houvesse uma concentração, né, da raça humana somente em um local, e ali eles não se espalhassem, mas eles tivessem poder para juntos conquistarem o que quisessem conquistar. Então, o que a gente aprende aqui é que certamente o propósito humano especificado nesse texto entrava em conflito com o desígnio divino de ter o seu reino espalhado sobre toda a superfície da terra. Então, quando você para entender um dos motivos da criação do homem, você percebe que Deus, ele decide criar o homem, de fato, visando a dominação e o espalhamento do seu reino através do homem. Gênesis 1, versículo 26, olha o que aqui o próprio Deus diz. Ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, tendo em vista a concretização desse seu desígnio, de que o seu domínio seria através da instrumentalidade humana e que a partir disso se espalhasse sobre toda a terra o seu reino, Deus, então, deu ordens bem específicas para a humanidade. E quais são essas ordens? Gênesis 1, 28. Ele diz assim, a Bíblia diz assim, e os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus dá essa ordem e a bênção para que o homem seguisse de acordo com o seu propósito inicial, que era de serem fecundos, multiplicar-se sobre a terra, encher a terra e sujeitar-a, ou seja, toda a terra. Então a intenção humana que é demonstrado na construção da cidade e da Torre de Babel colidia diretamente com o propósito divino de que o seu reino, seu domínio exercido através do homem e estivesse difundido sobre toda a terra. E todos nós sabemos. E isso é uma coisa que você já deve ter percebido e que você deve ter experimentado na sua vida. Que toda vez que o nosso propósito, os nossos desígnios batem de frente com o desígnio de Deus, uma coisa é certa. Se não houver mudança nem arrependimento de atitude, haverá juízo de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus é soberano e o propósito divino dele, seja na esfera da nossa vida pessoal, seja na nossa família, seja sobre a terra, o propósito de Deus sempre prevalecerá. E se a gente não se dobra a esse propósito, nós ficaremos frustrados. Essa é a grande expressão. É por isso que existem muitas pessoas frustradas, porque não querem se dobrar ao propósito divino. Elas acham que sabem mais do que Deus, que sabem melhor do que Deus, e por isso elas são pessoas insatisfeitas, que não conseguem encontrar realização em nada. E eu vou liberar uma palavra para você aqui, e dizer para você que a tua realização, o teu propósito e o sentido da sua vida, todos eles estão
intimamente ligados ao propósito de Deus para você. É no centro desse propósito que você irá encontrar a sua alegria, sua provisão, sabe? Tudo aquilo que muitas vezes você deseja, que Deus também deseja para você, é dentro desse propósito. O que acontece? Existe um projeto chamado Babel. E esse projeto chamado Babel vai de encontro a uma ordem divina, a uma ordem de Deus. E o que acontece? Deus, então, decide trazer sobre aquela construção e sobre aquelas pessoas o seu juízo, o seu julgamento. Se você está com a Bíblia aberta em Gênesis 11, leia comigo, acompanhe comigo a leitura do versículo 5 ao versículo 9, que diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Aí ele diz assim: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Preste atenção nisso aqui. Para que um não entenda a linguagem do outro. Aí a Bíblia continua dizendo: Dessa forma, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, confusão. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Dessa forma, aqueles homens que queriam ficar num só canto acabam sendo dispersos e vazando. Eles se juntam, aqueles que eles entendem a linguagem, se juntam àqueles e vão embora. Então começa assim a origem das línguas, né, das nações. Então, destaque-se desse texto, o que ele deixa claro é que Deus viu que duas coisas. Primeiro, que o povo ele era um e que todos tinham a mesma linguagem. Então, o que é que Deus decide fazer? Deus decide confundi-los de modo que cada um não entendessem a linguagem do outro. E assim a construção da cidade e da torre fosse interrompida e os homens fossem dispersos pela superfície da terra. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. O que é que Deus faz aqui? Deus ele põe fim ao reino humano absolutamente unificado, e com a dispersão dos homens por toda a superfície da terra, manteve vivo, nesse caso, o seu desígnio de ter um povo e o seu reino estabelecido em todos os cantos da terra. Então, o que é que nós percebemos aqui? Percebemos que o juízo de Deus se deu através da distribuição de línguas. E não somente da distribuição de línguas, mas o juízo dele também se deu por causa da incompreensão de cada um deles daquilo em relação ao que o outro falava. Olha que coisa, o juízo de Deus foi assim. Confundir a linguagem, fazer com que eles não se entendessem e assim os dispersassem. Por quê? Qual o propósito aqui? Qual é o princípio aqui? Esse princípio deve seguir por toda a nossa vida, a gente entender uma coisa, e por isso que o uso dos dons é sempre com o objetivo de edificação. Porque observe o que é que eu creio que aqui está como um princípio. O princípio é que quando não há compreensão do que se fala, não há edificação. Se eu não compreendo o que está sendo dito, eu não posso edificar. E se não há edificação, onde não há edificação, existe a dispersão. Você compreende? Porque que o Espírito Santo, ele faz com que tudo o que ele faça através de nós seja para edificação. Porque onde há edificação é porque existe antes a compreensão. Existe a compreensão, a edificação, e não existe a dispersão.
Existe a unidade dentro de um só propósito. Glória a Deus por isso. Que bênção você ter esse entendimento. Aí a gente sai de Gênesis 11, porque a partir do 12 é sobre o chamado de Abraão e a construção de uma nova nação, que é a nação por onde Deus vai fazer uma aliança com a humanidade, né? Que é a nação de Israel. E a gente sai de Gênesis 11 e pula agora para Atos capítulo 2. O que é que lá em Atos capítulo 2 a gente vê? A gente vê a narrativa de Lucas, no Atos capítulo 1, versículo 3, onde ele diz que após apurada investigação histórica, ele diz que Jesus apareceu após a sua ressurreição, e ele diz assim, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, durante esse período de aparição aos seus apóstolos e aos discípulos, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo relata de uma forma organizada a quem Jesus apareceu, em qual ordem foi. Ele primeiro aparece a Tiago, né? Depois que ele aparece aos discípulos, ele aparece a Tiago, seu meio-irmão, filho de Maria com José. Depois ele aparece a cerca de 500 irmãos, dando provas incontestáveis de que ele estava vivo. E a Bíblia diz, o Lucas diz, que por intermédio do Espírito Santo, Jesus deu mandamentos aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E entre esses mandamentos estava esse que eu vou ler aqui. A Bíblia diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Por promessa do Pai, referia-se Jesus ao derramamento do Espírito, conforme Lucas esclarece mais à frente, lá em Atos, do capítulo 1, versículo 5, quando ele diz, porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Lucas, ele vai adiante, e ele registra que esse batismo com o Espírito Santo se atava de uma forma inexorável, era uma ligação muito clara, sabe o que? A pregação do Evangelho a todas as nações, em cumprimento ao propósito universalista do nosso Deus, descrito lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. E aqui você começa a entender que esse derramamento do Espírito está ligado justamente ao equipamento, à capacitação, para que a sua igreja, os seus apóstolos, os seus discípulos e toda a sua igreja fosse mundo afora e proclamasse, anunciasse as maravilhas de Deus, porque Deus é um Deus missionário. E Deus quer alcançar aquelas pessoas que estão afastadas dele, distante deles, para que essas pessoas, sendo alcançadas pela loucura da pregação, uma pregação ungida e direcionada pelo Espírito Santo, essas pessoas, através da graça irrecusável de Jesus Cristo, essas pessoas que hão de crer e que haveriam de crer, elas possam ser salvas pela loucura da pregação. Então, Atos 1:8, o apóstolo Lucas, ele diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, olha o que ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto deixa claro que o revestimento do poder do Espírito Santo tem a ver com a proclamação do Evangelho em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Nesse caso, os confins da terra é aqui, né? Lá no Oriente, o Evangelho chegou aqui, em Maceió, Alagoas. Aqui faz parte dos confins da terra. Então, nós fomos alcançados através da capacitação dada pelo Espírito Santo. Então, quando continuamos lendo a narração de Lucas a respeito do derramamento do Espírito Santo, nós vemos o que ocorreu no dia de Pentecostes.
Atos, o capítulo 2, de 1 a 12, acompanhe comigo a leitura. Assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estávamos assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar no heteroglossa, ou seja, em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, olha o texto, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um deles ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha a lista enorme que Lucas dá dos homens que estavam naquele dia de Pentecostes ali. Aí, esses homens dizem assim: como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? E a Bíblia diz que todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? O que está acontecendo aqui? Cada um desses homens estavam ouvindo de forma simultânea as grandezas de Deus através daqueles simples galileus, sabe, na sua própria língua. Eu falei ontem aqui, vou repetir para você que não entrou ontem aqui e não viu a live. Era como se nós, brasileiros, estivéssemos lá, e estivessem junto da gente, italianos, espanhóis, americanos, e nós começássemos a ouvir o que aquelas 120 pessoas estavam falando em português. Aí nós olharíamos para os espanhóis e diríamos assim: que pena que você não está ouvindo, né? Não está entendendo porque eles estão falando em português. E os espanhóis olhassem para nós e dissessem assim: não, eles estão falando em espanhol, porque nós estamos entendendo tudo o que eles estão falando. Aí o americano olhasse para nós brasileiros e eles espanhóis e dissesse assim: não, eles estão falando em inglês, porque nós estamos entendendo o que eles estão falando, a grandeza de Deus na língua inglesa. E de repente os italianos ouvissem aquilo e dissessem assim: não, eles não estão falando nem em inglês, nem em espanhol, nem em português, eles estão falando em italiano, porque nós estamos ouvindo, capite, o que eles estão dizendo. E aí nós ficaremos assim: não, mas eu estou entendendo o que eles estão falando. E os americanos dissessem: nós também estamos entendendo. E os espanhóis dissessem: nós também estamos entendendo. E os italianos dissessem: nós também estamos entendendo. Então, tudo que eles falavam ali, havia uma tradução simultânea do Espírito Santo para que aqueles homens daquelas diversas nações entendessem, ouvissem. Glória a Deus, porque só o Senhor pode fazer isso. Isso é um milagre do Senhor. E por causa disso, eles estavam ali, então, atônitos. Não era que eles estivessem ouvindo um falar a língua dos cretenses, outros falarem, então, a língua dos egípcios ou dos romanos, mas todos eles ouviam todos falarem ao mesmo tempo na sua própria língua. Glória a Deus! E aqui a gente começa a ver o contraste que há entre Babel e Pentecostes. Por quê? Porque se nós prestarmos atenção nessa leitura, nós extrairemos coisas que são importantes e fundamentais dessa passagem e que fazem contraste entre o que ocorreu em Babel e o que está acontecendo agora em Pentecostes. Por quê? Primeiro, nos é dito que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois que diz que essas pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar ficaram cheias do Espírito Santo e passaram a falar em heteroglossa, outros idiomas. A tradução é essa, tá? Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Não era a língua dos anjos, não era a língua mística,
é heteroglossa, outro idioma humano. E essa expressão aqui significa isso, que era uma linguagem desconhecida de quem falava, daqueles galileus, mas uma linguagem existente, conhecida em toda a terra. Glória a Deus por isso. É por isso que eles dizem: como é que nós estamos ouvindo homens simples, que não estudaram, que não saíram das suas terras, falarem na nossa própria língua materna? Esse é o espanto deles, tá? Então a Bíblia diz que a segunda coisa importante que se deve extrair do derramamento do Espírito e que se conecta estreitamente ao que eu acabei de expor, é o fato de que a audiência dos discípulos, as pessoas que estavam ali presentes, foi pessoas constituídas de homens de todas as nações. A Bíblia diz que naquele dia se converteram quase 5.000 almas, né? E eles eram de todas as províncias do Império Romano, do chamado mundo habitado daquela época. Então eles dizem, o Lucas ele declara isso, que estavam habitando ali judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Esses homens judeus e prosélitos dessas nações ficaram admirados com o que presenciaram. Por quê? Porque eles começaram a ouvir algo que Deus quer falar para todo mundo. O quê? Sobre as suas grandezas e as suas maravilhas e a sua glória. Então eles perceberam que apesar dos discípulos de Cristo serem todos galileus, como disseram, eles os ouviam falar em suas próprias línguas maternas. As línguas que ouviram foram, segundo disseram, as nossas línguas que nós aprendemos em nossa nação. E o conteúdo que eles ouviam era o conteúdo que deve sair da boca de quem quer glorificar a Deus, que é a grandeza de Deus. Olha, Deus vai salvar pessoas através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua boca. Mas a sua boca precisa declarar as grandezas de Deus. Cabe a você falar e ao Espírito Santo trazer convencimento, porque se você fala de uma forma entendível, quem estiver ouvindo a graça de Cristo, que é aquela graça irresistível, vai chamar aqueles que Deus está chamando para si, e eles não irão resistir. E é através de você, pessoa imperfeita, falha e pequena, que Deus vai falar às pessoas. Então, quando você lê isso aqui e liga ao que foi dito em Gênesis, no capítulo 11, sobre a Torre de Babel, se você é um bom observador e um bom ouvinte, você não vai deixar de notar as correlações e os contrastes desse evento em Babel. Por quê? Em Babel, os homens buscavam fazer célebre a grandeza dos homens. Aí eles dizem: tornemos célebre o nosso nome. No Pentecostes, o próprio Espírito procurou fazer célebre o nome de Deus, proclamando as grandezas de Deus. Me diga uma coisa: você quer fazer o seu ministério célebre, seu nome célebre, ou o nome do Senhor célebre? Você tem que definir quem você quer ser nesse universo de ministração e de uso dos dons. Se você quer fazer o nome do Senhor célebre, não ligue se alguém não reconhece o que você faz. Não ligue se alguém não está dando atenção ou reconhecimento, porque você não está levantando um altar ao seu nome, está levantando um altar ao nome do Deus da glória, e é dele que virá a sua glória. É ele que louvará você e glorificará e dará honra ao seu nome. Tá ok? Em Babel, os homens estavam todos em um mesmo lugar e falavam a mesma língua. Em Pentecostes, havia homens representando todas as nações, e os discípulos de Cristo que falavam a mesma língua estavam todos reunidos no mesmo lugar. Está vendo aqui correlação e contraste? Outra coisa, Deus em Babel, de forma sobrenatural, distribuiu línguas distintas aos que aprenderam, tendo em vista frustrá-los em seu propósito de autoglorificação. As línguas aparecem em Gênesis 11 como sinal de juízo e dispersão, mas em Pentecostes o Cristo exaltado distribui línguas aos seus discípulos
que também não as aprenderam, fazendo com que os homens de diversas nações e idiomas entendessem a mesma mensagem e estivessem ali sendo abençoados e se unissem no propósito divino, que é o propósito de se unir ao corpo de Cristo para a glorificação de Deus. Em suma, em Babel, em Gênesis 11, as línguas foram para juízo, confusão e divisão. Em Pentecostes, as línguas foram para a graça, ordem e edificação. Desse modo, as línguas em Pentecostes serviram como um sinal do propósito universalista de Deus, de ter um povo cumprindo a sua promessa feita a Abraão, dentre todas as famílias da terra, de abençoá-las, por causa dessa aliança que ele fez com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é aí que entra a importância do dom da interpretação de línguas. Por quê, pastor? Porque o objetivo de Deus é trazer uma mensagem que seja entendível aos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e assim se fazer conhecido e expandir por meio desses homens o seu reino sobre toda a terra. Você compreende aqui? Babel, as línguas vieram como sinal de juízo para que os homens não edificassem e se dispersassem. Em Atos, vem as línguas, vem a tradução simultânea do Espírito Santo, para que os homens de todas as nações se juntassem e ali fossem alcançados com o mesmo objetivo, e assim eles fossem edificados. O que é que eu aprendo e eu repito aqui? Que onde não há compreensão do que se fala, não pode haver edificação. Onde não há edificação, existe a dispersão. Agora vamos ao contrário. Onde há compreensão do que se fala, existe a edificação. E onde existe a edificação, existe a junção, a unidade, o ajuntamento. Você percebe aqui? Uma coisa acontece em Gênesis 11, outra coisa acontece agora com a descida do Espírito Santo. E é por isso que a gente entende a importância da interpretação do dom de línguas para quem tem esse dom de línguas. Ou então a importância da interpretação de quem tem um dom para interpretar quem está falando em línguas e que não tem o dom. Porque qual é o propósito desse dom? O propósito do dom da interpretação de línguas, que é o terceiro dom, categorizado nos dons de inspiração, é tornar o dom de variedades de línguas inteligíveis. Se você está falando uma língua que ninguém entende, não vai ter edificação. Se você começar a falar em inglês no púlpito, se você começar a falar em espanhol no púlpito e a sua igreja for formada por pessoas que não entendem, elas vão ficar dispersas na mente delas. Não estou entendendo nada, o que é que elas vão? Vão para o celular. Porque hoje é assim, né? A gente leva o celular para a igreja e entra nas redes sociais. A gente vai dispersar, talvez não fisicamente, mas a nossa mente vai estar em outro canto. Por quê? Porque não está havendo a compreensão. É justamente isso que ele está falando aqui. Que esse dom de interpretação é importante, porque ele torna o dom de línguas, que é a manifestação sobrenatural de Deus, entendível, para que a igreja e aquele que possui o dom possam saber o que está sendo dito e possam então assim serem edificados, conforme nos ensina 1 Coríntios 14, 5. Se você está numa igreja que não segue essas regras aqui, não estou dizendo que a sua igreja não é de Deus, eu estou dizendo que a sua igreja está errada e o seu pastor precisa consertar isso urgentemente, porque está indo de encontro ao ensinamento claro da Bíblia, ok? 1 Coríntios 14, 5 diz assim: gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior no sentido de dom, certo? É maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então, primeiro ponto aqui, a importância da interpretação de línguas. É trazer uma mensagem que a igreja compreenda, ok?
Então, outra coisa, eu falei que o Espírito Santo traduziu simultaneamente em Atos 2, porque de fato é o que acontece. É uma tradução, eles entendem de uma forma clara, nas línguas maternas deles, o que está sendo dito ali sobre as grandezas de Deus. Mas quando a gente fala sobre esse dom não é dom de tradução, é dom de interpretação. Porque às vezes, se você teve a oportunidade de ver alguém falando em línguas, alguém interpretando, você vai ver que aquela pessoa que falou em línguas falou, e quem interpretou simplesmente disse: assim diz o Senhor, eu amo vocês. Um exemplo. Pô, mas o cara falou tanto, e a interpretação é só essa? É, porque a grande verdade é que a interpretação. Deus fez com que a pessoa entendesse o que estava sendo dito em outro idioma, de uma forma sobrenatural, e a pessoa entendeu que, de tudo o que se falou, Deus estava dizendo o seguinte: eu digo à igreja que eu os amo. Então, ele interpreta e ele transmite, não de uma forma, como é que eu posso dizer, ali, rente, né? Não de uma forma ali, tete a tete, mas ele simplesmente traduz, ele interpreta, aquilo que está sendo dito com as palavras dele e com o entendimento que ele está tendo. Então, você precisa ter esse entendimento, que também a pessoa pode falar pouco em línguas, e o outro interpreta, e a palavra que o outro interpreta é maior do que a que foi dito em uma língua desconhecida. Então, o segundo ponto do dom da interpretação é esse, que é interpretação, não é tradução. E que a interpretação também, ela deve ser algo buscada. Paulo diz isso em 1 Coríntios 14, versículos de 13 a 15. 1 Coríntios 14, de 27 a 28. E 1 Coríntios 14, versículo 40. Paulo deixa claro, e segundo o versículo 13, ele fala que os que falam em outras línguas são exortados a orar, pedindo a Deus o dom da interpretação. E a razão, porque Paulo nos manda buscar esse dom, não é necessariamente a fim de interpretarmos em público, mas sim a fim de interpretarmos também nossas orações. Porque Paulo nos exorta aqui a orarmos no Espírito. E nesse contexto aqui, de orar no Espírito, Paulo está falando de orar de uma forma que é aquela oração que a mente não compreende, certo? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Como é que a mente não compreende? Quando você ora em uma língua não conhecida, obviamente a sua mente fica infrutífera. Então Paulo está dizendo assim: você deve, na oração, se despejar, se você tem um dom de línguas, orar em línguas, porque aí você fala em mistério com Deus e você é edificado. Mas você deve buscar também de Deus o dom da interpretação para que você entenda o que é que você está orando naquele momento com Deus. Agora, a questão é que esse dom deve ser manifestado, e é manifestado, a não ser que seja uma mensagem que Deus queira dar, ele deve ser manifestado no quarto. E o que eu mais me inquieto é que a maioria das pessoas que manifestam isso em público, no quarto não fazem. Por exemplo, tem gente que quer dançar, sapatear, pular na igreja. Não faça isso no seu quarto. É você e Deus. Ah, mas no meu quarto, pastor, ninguém está vendo. Então você quer tornar o seu nome célebre ou o nome de Deus célebre? Por que sapatear, pular, gritar, rodopiar num culto público? Quando aqui, nesse capítulo, Paulo dá instruções claras sobre a ordem e a decência no culto público. O objetivo do culto público é glorificar a Deus e trazer uma mensagem que edifique toda a igreja e alcance aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Então, por exemplo, na igreja do seu pastor, não tem isso. Neguinho começar a rodopiar, eu mando sentar. Começar a pular e marchar, faça no teu quarto. Não precisa fazer no culto público, não é para Deus. Que fique algo específico para Deus. E não uma manifestação pública. Ah, pastor, mover do Espírito, mas o Espírito não se move para trazer confusão. Eu estou me referindo aqui à questão de um culto público. Você compreende bem? O culto público deve ter algo muito claro em nossa mente. Ordem e decência. Para que as pessoas entrem e sejam alcançadas e edificadas. Outra coisa que eu falo sobre a importância do dom
da interpretação no ministério público. Olha o que a Bíblia diz, no ministério público no ministério público da igreja, tá? Você está exercendo publicamente o seu ministério. No verso 27 do capítulo 14, Paulo diz assim: se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez. Algumas pessoas pensam que Paulo está falando aqui sobre somente 3 pessoas falarem em línguas, em outros idiomas, em heteros glossa, dentro do culto da igreja. Mas na realidade, quando você lê a Bíblia, e você precisa ser um estudante do Novo Testamento, você não vai achar em nenhum lugar a expressão mensagem em línguas. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra isso. Trata-se apenas de uma frase que foi pensada como tentativa de explicar o caso, e um termo melhor seria, se alguém quiser trazer uma expressão vocal em heteroglossa, que se faça com decência. A interpretação vem aqui para trazer edificação e decência e ordem no culto, ok? Eu me lembro de um pastor chamado pastor Ivan Milton Pitzer de Souza. Ele era pastor da primeira igreja batista do Brasil, e ele contou um testemunho de que um dia ele foi chamado para pregar em um navio cheio de marinheiros poloneses, lá no Rio de Janeiro, de onde ele vem, né? Esse pastor. E ele disse que ali não se encontrava um tradutor, um intérprete, para o que ele fosse falar para os poloneses. E aí os marinheiros poloneses, todos ali atentos, e ele pegou a noite e disse: Senhor, o Senhor fez em Atos 2, o que tu podes fazer aqui? Eu vou pregar o Evangelho, e eu vou pedir ao Senhor que o Senhor, por misericórdia, traduza isso para aquele povo, para esse povo. E ele disse, ele contou no acampamento que nós estávamos quando a nossa igreja, ela era filha da primeira igreja batista do Brasil, e ele disse que pregou a palavra, pregou o Evangelho, os poloneses ali atentos, e ele disse que milagrosamente eles entenderam o que ele disse em português, eles entenderam no polonês, e que muitos deles, chorando, se converteram, se reconciliaram com o Senhor. A interpretação serve para isso, para a edificação, para a instrução, ok? Para você se tornar entendível para os seus ouvintes, diante daquilo que eles falam, diante daquilo que você fala e daquilo que eles ouvem. Na realidade, você precisa entender que esse versículo, do capítulo 14, versículo 27, Paulo ele diz de uma forma bem clara que não devemos falar quando não houver intérprete. E ele deixa bem claro que tem que haver intérprete. Então, nada existe na Escritura que proíba a ideia de que uma pessoa pode falar em línguas e ainda interpretar suas próprias palavras. E aí você entende essa necessidade de buscar em Deus, sabe, essa capacidade de interpretar o que você está falando, se você tem esse dom de heteroglossa, de outros idiomas. E quem faz uma expressão pública em línguas pode interpretar aquela expressão vocal, embora possa haver mais do que uma pessoa que interprete, que tem a capacidade de interpretá-la. Paulo então está demonstrando para que não se tenham interpretações competitivas. Não há, portanto, nada contrário à Bíblia se alguém dá uma expressão vocal em línguas e ele mesmo interprete. Portanto, que haja um único intérprete no momento em que está sendo falado, pregado a palavra. Porque, como eu falei, o objetivo é a ordem e a decência. Porque Paulo dedica todo o capítulo 14 de 1 Coríntios aos dons de profecia e de interpretação das línguas. Porque depois o apóstolo Paulo, ele começa a declarar, e ele declara no versículo 33 de 1 Coríntios 14, ele declara que Deus não é Deus de confusão. Você compreende isso? O Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Por quê? Porque Paulo quer dizer que no uso ou abuso da profecia, as variedades de línguas e da interpretação de línguas, às vezes há confusão. Tem pessoas que confundem, que gostam de trazer confusão e que não entendem.
E muitas talvez tragam confusão porque não entendem o que a palavra de Deus está ensinando categoricamente. Então há cultos em que as pessoas saem confusas, porque os dons estão fora das regras bíblicas. Você não pode esquecer que essa aqui é a sua regra de fé e prática. A Bíblia é a sua regra de fé e prática. Toda regra está aqui para o que seja, para o que for na igreja e na sua vida. Você precisa ter esse entendimento de buscar a instrução. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu sigo a Bíblia. Você tem que seguir a Bíblia. O que a Bíblia diz? Como é que ela regulamenta o uso dos dons de línguas e da interpretação de línguas? A palavra de Deus fala categoricamente. 1 Coríntios 14. Você precisa reler 1 Coríntios 14. Você precisa ler pausadamente, com discernimento, para que você siga a Bíblia. Não siga homens, não siga a profetas, não siga pastores. Se esses homens, profetas e pastores, não estão seguindo o curso da palavra de Deus. Também não estou dizendo com isso que você deve ser um rebelde, tá? Você não siga, procure alguém que você esteja debaixo de uma liderança que siga as regras bíblicas. Eu estou falando sobre isso aqui. Se o seu pastor segue as regras bíblicas, então você obedecendo o seu pastor, você está obedecendo o que ele está ensinando à luz da palavra de Deus. É assim que acontece. E eu quero fazer uma consideração final aqui, ressaltando que no tocante a variedades de línguas, a interpretação, acha-se em 1 Coríntios 14, 26, o que eu falei durante todo esse tempo, que eu falei sobre os dons de sinais, de revelação, os dons de inspiração e os dons que nós falamos, os dons de poder. Que seja tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Paulo deixa claro que seja tudo para a edificação. Por quê? Porque quando nós fazemos para edificação, ao invés de juízo, nós atraímos a bênção de Deus. Você se lembra de Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a cabeça e sobre a barba, e chega até a gola de Arão. Então ali o Senhor ordena a bênção. Por quê? Unidade traz edificação. Para haver unidade tem que haver compreensão. Para haver compreensão, quando há compreensão, existe edificação. Quando há edificação, há bênção, há unidade, há crescimento. É isso que a Bíblia fala. Foi esse o juízo de Deus contra a Torre de Babel. Ele trouxe línguas para causar dispersão. E as línguas vêm até com uma forma de maldição naquele momento. Mas quando elas vêm através do Espírito em Atos 2, é para trazer não confusão, mas para haver edificação. Eu termino essa palavra dizendo que você é alguém, eu aponto para você que está me assistindo aqui nas redes sociais. Você é alguém que faz parte do projeto de Deus para a edificação, para tornar a igreja onde você congrega numa igreja local que seja saudável e que cresça de forma harmoniosa e dinâmica. A pergunta é, você se coloca à disposição para edificar a sua igreja, a igreja de Cristo? Então, digite aí para mim, por favor. Diga, pastor, eu me coloco à disposição de Deus, eu quero ser instrumento de bênção. Eu quero ser instrumento de edificação. Eu quero que a partir da minha vida as pessoas sejam edificadas, que a minha igreja cresça, para que eu possa receber do Senhor essas seguintes palavras: servo bom e fiel. Eu te coloquei no pouco, e no pouco você foi fiel. Agora eu te colocarei sobre o muito. Você deseja ouvir essa palavra? Seja um instrumento de Deus para edificação. Use o seu dom, seja ele qual for, para edificar vidas. Não para estabelecer um reino seu para a glória ao seu nome. Não siga pessoas que querem glorificação pessoal, que querem ser ouvidas, serem atendidas e serem em tudo temidas. Não siga essas pessoas, sigam pessoas que apontam para as grandezas de Deus. Óbvio, seja obediente,
Se você está debaixo de uma autoridade, não se rebele, mas busque você motivos para que Deus se alegre com a sua vida. Não crie, obviamente, motivos para contenda na sua igreja, porque onde há contenda, aí há toda espécie de coisas ruins. Tiago 3 fala sobre isso. Mas seja você instrumento de edificação. Se existe alguém que usa os dons para a glória pessoal, não fale mal dessa pessoa, mas ore por ela, para que o Espírito Santo a convença. Em nome de Jesus, ela se arrependa desse pecado. Eu quero orar agora por você. Eu quero pedir a Deus que te abençoe e que você seja muito edificado sobre esses estudos. Amanhã nós não daremos esse estudo aqui, nós não daremos live amanhã. Retornaremos com as lives na terça-feira. Terça-feira começaremos a falar sobre os dons do ministério quíntuplo. Vamos falar sobre essas funções, né, o que elas representam, o objetivo delas. Em nome de Jesus, amanhã nós vamos estar tirando um dia off, um off day, porque sábado estaremos às 17 horas dando uma palestra para a igreja, família e graça, alguma coisa assim, do pastor Johnny Faber, que é sobrinho da irmã Miriam. Então nós vamos estar nos preparando para essa palestra sobre filhos dedicados a Deus. E você é nosso convidado para estar conosco sábado às 17 horas. Domingo, ceia do Senhor, às 20 horas. As minhas ovelhas já estão todas instruídas. E se você não é minha ovelha, mas tem me acompanhado, confia em nós e quer participar, você pode me mandar uma mensagem pelo direct, tanto aqui nos comentários do Face, como também nos comentários do Instagram, que nós iremos dizer para você como você pode participar conosco no próximo domingo às 20 horas. Minhas ovelhas, todas elas estão instruídas e irão participar e vai ser uma bênção. Amém? Deus abençoe a família de vocês. Eu quero orar por vocês nesse momento. Senhor, nós chegamos ao fim hoje de uma série de estudos de dons e sinais, onde nós, ó Deus, fizemos isso em praticamente 3 semanas. Essa é a 11ª parte desse estudo. Depois de nos dedicarmos, Senhor, a expormos 1 Coríntios 12, de 1 a 31, nós nos dedicamos a expor cada dom descritos em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, que são 9 dons. E fizemos isso com o único objetivo de trazer edificação, crescimento e amadurecimento para o teu povo, de trazer conhecimento para a tua igreja, de trazer para a sua igreja e para os teus filhos amadurecimento, para que eles não sejam meninos inconstantes, levados e enganados por todo o vento de doutrina. Esse foi o meu alvo e eu espero ter alcançado, ó Deus, ao finalizar hoje com a interpretação do dom de línguas, e assim falar de forma clara como o dom de línguas ele é exercido e como a interpretação de línguas deve ser exercido. Ó Deus, e nós abordamos de forma categórica aqui também, ó Deus, fazendo um contraste entre a Torre de Babel e Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mostrando que para uns as línguas vieram como juízo e a outros as línguas vieram como sinal de bênção, para trazer a tua palavra, as tuas grandezas em todas as línguas, para que aqueles homens aceitassem o Senhor, tivessem o coração compungidos, e assim, Deus, todas as nações fossem alcançadas pela tua palavra. Pai, eu te peço que essas pessoas que estão me ouvindo e que me ouviram nesses dias, elas cresçam em Deus. Elas cresçam de uma forma vertiginosa, que elas deem frutos, que elas não sejam crentes que deem trabalho aos pastores, mas que elas sejam crentes que deem, ó Deus, honra, alegria aos seus pastores, que elas sejam não como aqueles que trazem peso, mas como aqueles que aliviam as cargas, para que a igreja cresça em unanimidade, conformidade com a tua vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, fortalece-os para a glória e a honra do seu santo nome, que eles saiam daqui mais fortalecidos e mais dispostos, ó Deus, a contribuírem eficazmente com a igreja onde eles congregam, seja em Boca da Mata, seja aqui em Maceió, seja em São Paulo, em Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, ó Deus, onde for que essas pessoas estejam, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.
Hoje, 10 da noite, missionária Val, fazendo um trabalho, uma live muito bonita. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Glória a Deus.